Senhoras e senhores, vídeo número 50 do canal. Atingimos uma marca de 50 gravações tentando chegar em algum lugar. Para isso eu preciso da ajuda de vocês. Inscrições, likes, comentários, tudo que vocês puderem fazer. Inclusive, se não quiserem fazer nada, não tem problema, não vou brigar. Ficarei um pouco triste? Ficarei, mas tudo bem. Estamos num estado democrático, cada um faz o que bem entender. Continuando nossa sequência de leitura da Bíblia, agora Gênesis capítulo 22. Vamos lá. Sucedeu, depois destas coisas, que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Prosseguiu Deus: Toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. Levantou-se, pôs Abraão de manhã cedo, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. E, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o mancebo iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo e foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Havendo eles chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem. O amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou o cutelo para imolar a seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas a mão sobre o mancebo e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro embaraçado pelos chifres do mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Pelo que chamou Abraão aquele lugar Jeová-Jiré, onde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão a seus moços e, levantando-se, foram juntos a Beer-Seba. E Abraão habitou em Beer-Seba. Depois dessas coisas, anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. Uza, o seu primogênito, e Buz, o seu irmão, e Quemuel, pai de Arão, e Quezed, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. E Betuel gerou a Rebeca. Esses 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, que se chamava Reumá, também deu à luz a Teba, Gaão, Taás e Maacá. Então, o capítulo 22 de Gênesis, bem histórico para quem tem algum conhecimento da Bíblia, quem já teve algum contato, a história de Abraão e Isaque, né? Abraão e Isaque, a oferenda para, entre aspas, provar o quanto Abraão é benevolente e devoto a Deus. Deus lhe pediu então que sacrificasse seu filho, e na hora H, um anjo veio e disse: não tem necessidade, você em nenhum momento questionou, então dá para ver que realmente você de fato é devoto do Senhor Deus, portanto não sacrifique o seu filho, e sim pegue o cordeiro que está aqui para fazer o sacrifício. E no final do capítulo, alguns nomes, novamente, pelo que eu já entendi da lógica em si, a apresentação dos nomes numa primeira vez, que depois haverão algumas histórias, né? Teremos algumas histórias que vão falar sobre alguns dos nomes que aparecem nesses capítulos, mas continuando a procriação, a proliferação de pessoas pela terra. Agora vamos para Gênesis capítulo 23. Ora, os anos da vida de Sara foram 127. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abrão lamentá-la e chorar por ela. Depois se levantou Abrão diante de seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou eu entre vós, dai-me o direito de um lugar de sepultura entre vós, para que eu sepulte o meu morto, removendo-o diante da minha face. Responderam-lhe os filhos de Et:
Ouve-nos, Senhor, príncipe de Deus és tu entre nós, enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrares o teu morto. Então se levantou Abraão, inclinando-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, falou-lhes, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto diante de minha face, ouve-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a cova de Macpela, que possui no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efron estava sentado no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron, o heteu, a Abrão, aos ouvidos dos filhos de Et, isto é, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efron, aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Se te agrada, peço-te que me ouças. Darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali o meu morto. Respondeu Efron a Abrão: Meu senhor, ouve-me, um terreno do valor de 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta, pois, o teu morto. E Abrão ouviu Efron e pesou-lhe a prata de que se tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que havia nele, por todos os seus limites ao redor, se confirmaram a Abrão em possessão na presença dos filhos de Et, isto é, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abrão pelos filhos de Et em possessão de sepultura. O capítulo 23, então, apresentando aqui a morte da esposa de Abrão, Sara, que tinha falecido, e ele querendo escolher uma sepultura, porém não querendo um favor de ganhar o terreno, embora Hebron gostaria de lhe dar esse terreno, não cobrar, o que seria para ele um terreno para um campo para não gerar uma situação de distanciamento, talvez entre os dois. Então ele não quis, novamente, Abrão não aceitando favores, nada dado assim, e sim não adquirido de maneira que ele considerou justa como comprando, bem interessante. Agora vamos para o capítulo 24, que é o mais longo de todos que eu tive leitura até agora. Vamos lá. Ora, Abraão já era velho e de idade avançada, e em tudo o Senhor o havia abençoado. E disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da casa, que tinha um governo sobre tudo que possuía: Põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Perguntou-lhe o servo: Se porventura a mulher não quisesse seguir-me a esta terra, farei então tornar teu filho a terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: Guarda-te de fazeres tornar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: A tua o semente darei desta terra, e ele enviará o seu anjo diante de si, para que tomes de lá a mulher para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento, somente não farás meu filho tornar para lá. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Tomou, pois, o servo 10 dos camelos do Senhor, porquanto todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. E partindo, foi para a Mesopotâmia, a cidade de Naor. Fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água, pela tarde, a hora em que as mulheres saíam a tirar água. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te, bom êxito e usa de benevolência para com meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens dessa cidade vêm saindo para tirar água. Faze, pois, que a donzela a quem eu disser: Abaixa o teu cântaro, peço-te para que eu beba, e ela responder: Bebe, e eu também darei de beber aos teus camelos. Seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Assim conhecerei que usaste de benevolência para com o meu senhor. Antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o ombro. A donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem o varão não havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Deixai-me beber, peço-te um pouco de água do teu cântaro. Respondeu ela: Bebe, meu senhor. Então com presteza abaixou o seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber.
E quando acabou de dar-lhe de beber, disse: Trarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Também com presteza despejou o seu cântaro no bebedouro, e correndo outra vez ao poço, tirou água para todos os camelos dele. E o homem a contemplava atentamente em silêncio, para saber se o Senhor havia tornado próspera a sua jornada ou não. Depois que os camelos acabaram de beber, tomou o homem um pendente de ouro, de meio ciclo de peso, e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro, e perguntou: De quem és filha? Dize-me, peço-te. Há lugar em casa de teu pai para nós pousarmos? Ela lhe respondeu: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe: Mas temos palha e forragem bastante, Senhor, e lugar para pousar. Então inclinou-se e o homem e adorou ao Senhor e disse: Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou do meu senhor a sua benevolência e a sua verdade. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. A donzela correu e relatou estas coisas aos da casa de sua mãe. Ora, Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão, o qual saiu correndo ao encontro daquele homem até a fonte, porquanto tinha visto o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e ouvido as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: Assim me falou aquele homem, e foi ter com o homem que estava em pé junto aos camelos ao lado da fonte, e disse: Entra, bendito do Senhor, porque estás aqui fora? Pois eu já preparei a casa e lugar para os camelos. Então veio o homem à casa e desarreou os camelos. Deram palha e forragem para os camelos, e água para lavar os pés dele e dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: Não comerei, até que tenha exposto a minha incumbência. Respondeu Labão: Fala. Então disse: Eu sou o servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, o qual tem engrandecido. Deu-lhe rebanhos de gado, prata e ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, mesmo depois de velha, deu um filho a meu senhor, e o pai lhe deu todos os seus bens. Ora, o meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e a minha parentela, e tomarás mulher para meu filho. Então respondi ao meu senhor: Porventura não me seguirá a mulher. Ao que ele me disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho. E da minha parentela e da casa de meu pai tomarás mulher para meu filho. Então serás livre do meu juramento, quando chegares à minha parentela. E se não te derem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: Senhor, Deus do meu senhor Abrão, se é que agora prosperas o meu caminho, o qual venho seguindo, eis que estou junto à fonte. Faze, pois, que a donzela que sair para tirar água, a quem eu disser: Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água do teu cântaro. E ela me responder: Bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos. Seja a mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. Ora, antes que acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o ombro. Desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: Dá-me de beber, peço-te. E ela, com presteza, abaixou o seu cântaro do ombro e disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Assim bebi, e ela deu também de beber aos camelos. E então lhe perguntei: De quem és filha? E ela disse: Filha de Betuel, filho de Naor, que Milca lhe deu. Então ele pôs o pendente no nariz e as pulseiras sobre as mãos. E, inclinando-me, adorei e bendisse ao Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que havia me conduzido pelo caminho direito, para tomar para seu filho a filha do irmão do meu senhor. Agora, pois, se vós haveis de usar de benevolência e de verdade para com meu senhor, declarai-mo. E se não, também mo declarai, para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: Do Senhor procede esse negócio, nós não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante de ti, toma e vai-te, seja ela a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu as palavras dele, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou o servo joias de prata e joias de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e sua irmã. Então comeram e beberam, ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite. Quando se levantaram de manhã, disse o servo: Deixai-me ir ao meu senhor. Disseram o irmão e a mãe da donzela: Fique ela conosco alguns dias, pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhes respondeu: Não me detenhas, visto que o Senhor me tem prosperado o caminho. Deixai-me partir, para que eu volte a meu senhor. Disseram-lhe: Chamaremos a donzela e perguntaremos a ela mesma. Chamaram, pois, a Rebeca, e lhe perguntaram: Irás tu com este homem? Respondeu ela: Irei. Então despediram Rebeca, sua irmã,
e a sua ama, e ao seu servo de Abrão, e a seus homens. E abençoaram a Rebeca, e disseram-lhe: Irmã nossa, se tu a mãe de milhares de miríades, e possua a tua descendência à porta de seus aborrecedores. Assim Rebeca se levantou com as suas moças e, montando nos camelos, seguindo o homem e o servo, tomando a Rebeca, partiu. Ora, Isaque não tinha vindo do caminho de Beer-lahai-roi, pois habitava na terra de Negebe. Saíra Isaque ao campo à tarde para meditar, e, levantando os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Rebeca também levantou os olhos e, vendo Isaque, saltou do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Respondeu o servo: É meu senhor. Então ela tomou o véu e se cobriu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que fizera. Isaque, pois, trouxe a Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe. Tomou-a e ela lhe foi por mulher, e ele a amou. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Então aqui no capítulo 24 nós temos itens interessantes, né? Então aqui o surgimento de Rebeca, né, como mulher que aceitou casar-se com Isaac, dentro de como eram os costumes de geração de casamento. Itens importantes: Abraão pedindo para que seu filho buscasse uma mulher que fosse da sua família e não de outra família, mantendo uma descendência sanguínea. Esse é um ponto importante. E outros dois pontos bem interessantes. Aqui em Gênesis 24 é a primeira vez que aparecem as questões da mulher ser virgem, nunca ter tido contato com varão, ou seja, com homem, né? Interessante esse ponto. E a citação de escravos e escravas. Até então apenas as palavras servo e serva haviam aparecido. Agora Deus abençoou Abraão dando-lhe escravos e escravas. Interessante essa citação, né? Colocando como pontos de bens que Deus concedeu a Abraão, escravos e escravas. Certo, gente? Ficou um pouquinho maior porque esse capítulo, como vocês viram, tinha 67 versículos, mas deu para a gente entender toda essa transição, o início, né, da continuidade da família de Abraão agora por Isaac. Ismael, né, nós vimos que seguiu por um caminho, não sei se voltará, eu de fato não fui adiante o suficiente para saber de Ismael, mas Isaac eu sei que é uma pessoa que agora também terá histórias, como vocês conhecem já a história de Isaac, e os filhos de Isaac também vão aparecer, certo? Então, agradeço a atenção de todos até aqui, todos e todas, deixem like, inscrição e qualquer coisa podem deixar nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo.